Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilha TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Se você estiver ouvindo barulho, é a ventania, tá passando quase um furacão aqui. Mas vamos lá, vamos ao caso de hoje. Eu trago toda semana aqui, vocês sabem, terça e sexta, casos de crimes solucionados, crimes sem solução, desaparecimentos misteriosos. Mas o caso de hoje, que eu quero contar, eu conheci através dos documentários policiais que eu vi na internet, e a Netflix também chegou a fazer esse caso chamado Mistérios Não Resolvidos. É um caso que aconteceu em Nantes, na França, o caso da família Dupont de Lignois. Xavier Dupont de Lignois, ele nasceu em 9 de janeiro de 1961 em Versailles, na França, ou Versalhes. Cresceu em uma família aristocrática com títulos nobres. Aos 20 anos, Xavier conheceu uma jovem chamada Agnes. Eles se apaixonaram e iniciaram um romance. E depois de um tempo, Xavier percebeu que não estava pronto para assumir um compromisso. Então ele terminou o relacionamento e viajou. Mas anos se passaram, o casal se reencontrou. Embora a Agnes fosse solteira, ela estava grávida na época que ela reencontrou o Xavier. Mas eles recomeçaram o namoro, casaram-se em 1991 e o Xavier adotou o filho dela, que chama-se Arthur, e ele o registrou como filho dele. O casal teve também outros 3 filhos. A família vivia em um bairro residencial em Nantes. Tinha uma casa bonita, os filhos iam para escolas privadas, a família era muito religiosa e frequentava regularmente a igreja. O Xavier trabalhou como empresário e também foi empregado em algumas empresas. Também sabe que ele fundou algumas empresas com o nome dele, mas que tiveram um sucesso limitado. Foi descrito como um homem bastante amigável, que estava sempre sorrindo, embora bastante conservador, e que amava a sua família. Por outro lado, a Agnes trabalhava em uma escola católica, onde, entre outras coisas, ela dava aula de catecismo. Ela foi descrita como uma mulher gentil, bastante religiosa e muito rígida com seus filhos. Na época dos fatos, Agnes tinha 48 anos, o filho Arthur, mais velho, 20 anos. O mais velho dos filhos era formado em ciências de tecnologia industrial e desenvolvimento sustentável. Thomas, de 18 anos, era descrito como muito tímido e apaixonado por música, então ele decidiu seguir essa carreira na universidade. A única filha, de 16 anos, é uma das que estudava mais na família e trabalhava como modelo para catálogos de venda por correspondência. E na época dos eventos ela estava na 11ª série. E eles a descreveram como muito atenciosa. E tinha o menino Benoit, de 13 anos, que era o caçula dos meninos, frequentava a mesma escola. Ele era bastante popular na escola, também apaixonado por música como o irmão, e era coroinha na igreja que frequentava com a sua família. Além desses 3 membros, a família tinha 2 cães labradores, que a família, dizem, adorava. A família perfeita estava sempre, vamos dizer, junta, sorrindo. Ninguém imaginava o que estava para acontecer. Que esta família iria tornar-se um dos grandes mistérios de casos criminais da França. No início dos anos 2000, a família se mudou brevemente para a Flórida, nos Estados Unidos, onde Xavier começou seus empreendimentos comerciais, com o objetivo de ajudar estrangeiros com processos legais e administrativos para imigrar para os Estados Unidos. Mas, infelizmente, não funcionou tão bem como ele esperava, e o que o Xavier havia investido, todo o seu dinheiro, ele havia basicamente perdido com essa mudança para os Estados Unidos. Então, depois de um tempo, ele resolveu voltar para a França com a família dele, porque ele não tinha dado certo, vamos dizer, o negócio dele aqui. Em 3 de abril de 2011, Xavier e sua esposa Agnes e 3 de seus filhos saíram para jantar e depois foram ao cinema. Na volta, o Xavier deixou uma mensagem na secretária eletrônica de sua irmã Christine, onde ele disse que eles tinham saído em família e que disse que precisava falar com ela. O Xavier ligou na escola no dia seguinte e disse que todos os filhos estavam doentes, mas eles desapareceram da vista do público no dia 4. Os vizinhos notaram algo muito estranho. É que todas as janelas da casa estavam todas fechadas. Algo totalmente inusitado, porque até quando eles saíam de férias, as janelas sempre permaneciam abertas. Em 12 de abril de 2011, uma família vizinha do casal achou estranho não ter visto a família há muitos dias. Ela também estava preocupada por não saber nada sobre eles. Então eles decidiram notificar a polícia. A polícia foi fazer uma visita de rotina para verificar se estava tudo bem.
Mas quando bateram na porta, ninguém saiu para atender. E na primeira inspeção visual, tudo parecia estar aparentemente normal. Se havia um detalhe, era que nenhuma das camas tinham lençóis. Mas não havia nenhuma outra evidência para suspeitar que algo ruim poderia ter acontecido. Então a polícia pensou que a família tinha saído voluntariamente, mas com isso havia um detalhe. Só um carro tinha saído de casa. O carro Citroën não estava. Era impossível que a família inteira coubesse dentro de um carro daquele, ainda levando malas, né? 6 membros, os cães, bagagem. A família do Xavier, eles receberam cartas dele que mencionava que a suposta relação dele era com uma DEA. DEA é um departamento dos Estados Unidos de inspeção que cuida de tráfico de entorpecentes. E ele mandou cartas para a família dizendo que eles tinham ido embora, mas que eles entraram para o programa de proteção das testemunhas porque ele havia sido descoberto, porque ele estava fornecendo dados para a DEA e que eles estavam correndo perigo de vida e que eles vieram para os Estados Unidos. A polícia retornou novamente à casa em 15 de abril para uma inspeção mais profunda. Mas novamente não encontraram nada muito estranho. Mas alguns parentes ainda estavam muito preocupados porque não sabiam nada sobre eles. Então pressionaram a polícia para investigar minuciosamente o desaparecimento da família. E nos dias 18 e 19 a polícia voltou à casa. Mas na última visita da casa, a polícia fez uma descoberta arrepiante. Na casa, na última visita da casa, eu digo, no dia 21 de abril, 5 corpos estavam enterrados sob o pátio na parte de trás do jardim da casa e também 2 cães labradores. Ele tirou, supostamente, Xavier, tirou a vida de todos eles, com um tiro em cada um. E ele usou uma arma que ele havia herdado do pai dele 3 semanas antes. E ele tinha ido até no local para fazer uns treinos de tiro também. E foi encontrado limão sobre os corpos e colocou cimento em cima dos corpos. Ele comprou 10 sacos grandes de limão ajuda na decomposição, e comprou uma enxada, e vocês sabem o resto, né? Aí a polícia começou a acreditar que esse homem havia planejado tudo isso há muito tempo e em detalhes, tirar a vida de todos. Em 5 de abril, Xavier foi visto jantando em um restaurante com o filho dele, de 18 anos, Thomas. E a garçonete disse que no final do jantar o Thomas estava passando mal. Nas caixas de correio, nas caixas de correio da família, né? Fica uma caixa de correio na frente lá da casa. Tinha uma mensagem escrita para devolver as cartas aos remetentes, ou seja, eles tinham ido embora. Isso que ele queria que as pessoas pensassem. Os amigos e colegas da escola, dos filhos, não conseguiam se comunicar com eles naquela época e tal. Então, tudo isso, o Arthur tinha uma namorada que também não conseguia se comunicar. E depois tudo foi se encaixando. Por que ninguém estava conseguindo obter nada a respeito deles? Nenhuma informação. É porque o Xavier tinha eliminado a família dele. Agora vamos voltar aqui um pouco no tempo para entender um pouco essa história. No dia 11 de abril, na escola, eles receberam uma carta assinada por Xavier que dizia que eles não voltariam a estudar na escola, mais porque a família tinha mudado-se para a Austrália por motivos de trabalho. Os amigos continuaram tentando se comunicar com eles, mas não obtiveram resposta. Mas a carta estranha foi recebida pelos parentes dele, que dizia a carta para a mãe, para a irmã e para o cunhado. Uma carta datilografada que não estava assinada, que a carta dizia que desde 2003, para vocês verem, ele mudou a história, né? Para a escola, ele disse que eles tinham ido para a Austrália. Agora, para a família dele, ele disse que tinha entrado sobre a proteção da DEA, porque ele acabou ajudando numa grande operação de substâncias ilícitas, de contrabando, tal. E como essas pessoas que ele denunciou contou o que aconteceu, então eles corriam um risco muito de vida, então os Estados Unidos resolveu protegê-los, mas que eles receberiam novas documentações e ninguém nunca mais poderia saber onde que eles moravam. E ele disse que por muitos e muitos anos, porque eles estavam lá, pasmem,
A família dele acredita nessa palhaçada até hoje. Já chego lá. Ele disse, né, que havia sido proibido se comunicar com a família, né, tempo indeterminado. E ele disse assim na carta: tivemos que desistir dos cães. Felizmente alguém os levou para cuidar. O Xavier, ele trabalhou como vendedor, abriu empresa, tudo aquilo como eu falei, né? Mas ninguém sabe de verdade na vida dele profissional o que ele vendia, né? Que ele criou esse monte de empresas e tal. É que a Agnes, ela herdou 350 mil euros quando o pai dela faleceu. O Xavier usou parte desse dinheiro abrindo negócios e fechando e quebrando, né? Operou um hotel, restaurante, então ele teve muitos negócios diferentes. Os filhos faziam equitação, estudavam em escolas particulares, estudavam música. Então, olhando de fora, uma família próspera, vamos dizer, financeiramente. A última conversa que o Xavier teve com os amigos dele, ele disse que ele era um agente secreto, que a família dele estava migrando para a Austrália em alguns meses. Antes do ocorrido, ele fechou todas as contas bancárias, encerrou o contrato de aluguel. Ou seja, ele tinha tramado tudo. Ele enterrou os membros das famílias com um crucifixo e colocou velas, de modo que entendia-se, por um lado, que este era um ritual de enterro, vamos dizer, católico, e por outro lado, que uma pessoa que enterrou tinha uma ligação muito pessoal com estas pessoas, porque se é bandido eliminando bandido, você não vai colocar crucifixo e velas, né? A polícia descobriu que ele se hospedou em um hotel de luxo no sudoeste da França com um nome falso em 14 de abril. Uma câmera de segurança o gravou sacando dinheiro de um caixa eletrônico naquela noite em que ele dormiu no hotel e onde a polícia encontrou o carro dele abandonado. Após o massacre da sua família, um mandado de prisão foi emitido, tanto a nacional como a nível internacional, e imediatamente a polícia iniciou a investigação e busca pelo Xavier. A primeira pista que a polícia encontrou na mesma noite foi quando encontraram o carro dele, o Citroën, que foi encontrado abandonado no estacionamento de um hotel, que avisou, né? A autópsia não conseguiu especificar qual o dia correto que eles perderam a vida, mas a polícia acredita que ele tirou a vida da Agnes no dia 3 de abril e depois tirou a vida do seu filho Thomas no dia 4. Mas isso é o que está escrito na autópsia, mas é disputado por pessoas que afirmam que viram a Agnes após a data que a polícia disse que ela perdeu a vida. 9 pessoas confirmaram isso. Algumas dessas pessoas afirmam que falaram com ela e ela estava normal. Alguns dizem um pouco agitada. Ela foi vista passeando com o cachorro no dia 4 de abril. E também foi vista com Anne e Bertrand, os 2 filhos mais novos. A polícia afirma que tudo ocorreu durante a noite. No entanto, um dos amigos de Thomas afirma ter passado o dia 5 de abril com ele e que ele estava um pouco estranho. Segundo a família, ele foi ao restaurante com o Xavier no dia 4 e ele estava com o amigo no dia 5. E ele recebeu uma ligação de seu pai à noite dizendo que a Agnes teve um acidente de bicicleta, mas que ela estava bem. E aí ele disse então que ele iria para casa para ver a mãe. E supostamente ele chegou em casa um pouco antes da meia-noite. Segundo o falado lá, né? Ele assistiu um filme com o Xavier. Só que eu acho estranho, ele não teria achado estranho que a casa estava completamente vazia? Cadê o resto da minha família? Então não bate a data que a autópsia acha e a data que essas pessoas dizem que os viram vivos, né? No dia 6 de abril, pouco depois da meia-noite, o Thomas trocou mensagens de texto com um amigo. Ele disse: assisti ao filme Midnight Express com meu pai. Era um dos filmes favoritos dele, né? O DVD foi encontrado na sala de estar, de manhã, pouco antes das 9. 2 amigos da filha do casal passaram em frente da casa deles e notaram que as persianas da Ana estavam fechadas, contrariamente ao seu hábito. Ao meio-dia, passaram de novo pela casa e descobriram um bilhetinho escrito pela mão de Agnes, em papel azul e colado na porta da frente. Agnes pede para não tocar a campainha porque estão todos doentes e de cama. Não havia absolutamente nenhum vestígio de sangue e nunca foi encontrado DNA de Xavier
nos sacos em que os corpos foram localizados. Xavier deixou essas cartas detalhadas para a família sobre o que fazer com a casa, os seus pertences. Ele deu cada coisa, cada móvel, coisas dentro da casa para determinado membro da família. Ele deixou várias cópias das chaves da casa em um esconderijo do lado de fora da casa e disse a um dos familiares aonde estava, para que pudessem entrar e esvaziar a casa. Como ele não estava nem um pouco preocupado com o fato que as pessoas iriam entrar e sair da casa, do jardim e do porão, ninguém ia ver aquele jardim lá, um cara que havia sido colocado cimento em cima, eu achei estranho ele deixar a chave para a família, sabendo que a família é um entra e sai, um entra e sai. Geralmente quando a gente pratica um crime, a gente não quer ninguém perto, né, para ver nada. Mas enfim, a família diz que os relatórios da polícia eram inconsistentes, falando sobre uma toalha de mesa que às vezes estava lá e às vezes não estava. A família diz para a polícia que foi lá, a toalha estava. Voltou lá, a toalha não estava. Equipamentos de limpezas foram movidos também, segundo a família. Eles mencionaram que no dia em que a polícia encontrou os corpos, havia um balde e um esfregão na cozinha. O esfregão ainda estava molhado. Eles também disseram que a laje de concreto em cima dos corpos ainda estava mole, o que pode indicar que foi colocada muito mais recente do que a partida do Xavier. Uma vizinha da Agnes disse que a viu na frente da casa em 7 de abril e ela estava passeando com um dos cachorros na coleira. Elas rapidamente trocaram algumas palavras. Arthur mandou uma carta de demissão, o filho mais velho, escrita e assinada ao seu chefe. Essa carta nunca foi analisada pela polícia para ver se realmente foi escrita, né, a letra por ele. Mas uma carta pode ser periciada, né, para ver se encontra também DNA de quem manuseou a carta, ou também para confirmar se a letra é mesmo da pessoa ou não. A polícia esteve na casa dia 19 de abril e eles viram uma lata de agente descalcificante sobre uma mesa. Eles retornaram à casa dia 20 de abril, mas aí a polícia percebeu que a lata de agente descalcificante, que estava na mesa no dia anterior, não estava mais na mesa no dia, já estava no chão. Quem que entrou na casa e moveu aquilo? A chave do porão ainda estava sobre a mesa, agora coberta com uma toalha limpa. Antes estava sem uma toalha. No dia 28 de abril, ocorreram os funerais dos 5 membros da família. Muitas pessoas compareceram. Toda a França se comoveu com o que aconteceu durante o funeral. Em julho de 2015, um jornalista recebeu uma fotografia e no verso estava escrito à mão: "Eu ainda estou vivo". E tinha uma fotografia de 2 dos filhos dele. Ninguém sabe quem mandou, mas se as fotos devem ter sido tiradas, creio eu, quando eles ainda estavam vivos, né? E alguém mandou. Em outubro de 2016, a polícia estava convencida que ele tinha sido visto em um cassino na França. Olha aí a foto, parece realmente com ele, né? No entanto, quando eles checaram o cassino, não encontraram nada dele. Em 2018, a polícia invadiu um mosteiro na cidade, porque disseram que ele foi visto pela última vez neste mosteiro. Ai, tem umas coisas muito inconsistentes dentro dessa história, né? Agora, gente, a família dele não acredita que ele tirou a vida da família. Eles acreditam que ele está vivo, se escondendo com a família dele nos Estados Unidos para proteção. E que os corpos que foram colocados lá foram plantados. Porque não foi feito exame de DNA. Mas meio sem noção, né, a família. Ele tinha uma dívida no valor de equivalente a 400 mil reais. E membros da família dele já o haviam ajudado com dinheiro no passado, inclusive em 2009. Uma amante dele, chamada Catherine, emprestou para ele o equivalente a 45 mil euros. E ele assinou um documento que pagaria esse valor, mas a data chegou e ele não pagou e ela entrou na justiça contra ele para receber o valor. Teria sido esse o motivo dele eliminar a família dele, só porque ele não tinha o dinheiro para pagar a ex-amante e a mulher dele ia ficar sabendo da traição, do dinheiro? Para isso, não existe um motivo aparente. Mas ele teria tirado a vida de 5 membros da família dele por causa de uma dívida?
Eu não sei, né? A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes. Ficar foragido o resto da vida? Agora, o promotor do caso disse que há muitos anos atrás ele acredita que o Xavier tirou a vida dele também. Isso eu já não acredito. Eu acredito que ele está vivinho. E ele disse que é questão de tempo para o corpo dele ser encontrado. Com exceção da Agnes, que usava uma máquina para apneia, os demais foram encontrados, em todos os corpos foram encontrados que eles tinham pílulas para dormir, em todos os filhos. E a máquina para apneia da Agnes estava desativada na manhã do dia 4 de abril. Todos estavam de pijamas quando foram encontrados, então foram eliminados dormindo. Ele comprou um silenciador para usar na arma. Ele comprou em diferentes lugares da cidade. Como eu falei antes, o cimento, o limão, o cal, a enxada. Todos esses sinais levaram a polícia a acreditar que esse homem havia planejado há muito tempo, em todos os detalhes, tirar a vida de toda a família. Em 5 de abril, Xavier foi visto jantando em um restaurante com o filho dele, de 18 anos. Naquela época, eu estou voltando aqui no passado um pouco. Aí eu fico pensando, existem coisas inconsistentes dentro dessa história. A autópsia dá uma data definida do falecimento, só que não está batendo a data com as testemunhas. As testemunhas falam, não, dia 5 de abril ele estava aqui, estava jantando. O amigo dele, não, ele mandou aqui a mensagem de telefone dizendo que ele tinha assistido o filme com o pai. Tem alguma coisa estranha nessa história. Alguns dizem que ele tirou a vida da família porque ele era um homem muito orgulhoso e que não suportaria a ideia de ver, e os amigos, né, de saberem que ele havia falido e que ele não poderia mais manter o padrão de vida que ele tinha. A família dele, em 2013, a irmã dele e o cunhado do Xavier abriram um blog na internet. As pessoas, quando encontradas, já estavam, ele dizendo, né, o cunhado, as pessoas, quando encontradas, já estavam em estado de decomposição e estavam irreconhecíveis. E eles alegam que ninguém da família conseguiu identificar ou reconhecer a família. E ele alega também que havia uma camada de cimento que estava fresco. E essa camada de cimento fresco não corresponde com a data da descoberta dos corpos. A polícia de Glasgow prendeu um homem que eles acreditavam que era o Xavier Dupont. E o suspeito foi visto por policiais no aeroporto de Charles de Gaulle, na França, embarcando em um voo com destino à cidade escocesa. Portanto, quando foi feito o exame de DNA do homem, ele não era o Xavier. Acharam que era. Então, essa história tem muitas coisas estranhas. Eu acredito com certeza que lá são os membros da família, não tenho dúvida nenhuma, né? Não acredito essa história assim absurda que a família acha que colocaram os corpos lá, não é a nossa família e tal. Agora, eu só não consigo entender umas coisas que até a própria polícia achou estranho, né? Um dia você vai lá na casa, você tem um pote gigante daquele cimento, está em cima da mesa. A polícia volta no dia seguinte, o pote está no chão. Um dia vai lá, tá com uma toalha. No dia seguinte não tá com a toalha. Quer dizer, tem umas coisas meio esquisitas aí. Não sei quem estava entrando na casa, mexendo em alguma coisa. Infelizmente, 5 vidas foram perdidas, 2 cães. E ele está por aí em algum lugar. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam nessa teoria fantasiosa? Mas tudo bem, se vocês acreditam, vou respeitar. Vocês acreditam que a família está viva? Eles estão escondidos nos Estados Unidos? Os Estados Unidos deu uma cobertura para eles, receberam novas identidades e que simplesmente eles estão sob proteção do governo americano agora. Ou vocês acham que ele eliminou toda a família e ele está por aí? Ou vocês acham que ele nem vivo, mas já está? Ou que tudo isso foi uma armação? Ele era um agente, alguém armou. Fica aí. A minha é que ele eliminou a família por causa de dinheiro. É esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.